Bom, minha gente, esse tema é um tema que é bastante caro ao nosso coração, porque é um dos princípios básicos da doutrina espírita, que é a pluralidade dos mundos habitados. Lembrando que o próprio Jesus, nosso mestre, havia afirmado 2000 anos atrás, quase, num trecho que foi registrado pelo apóstolo João Evangelista, no seu capítulo 14, versículo 2, que na casa de meu pai há muitas moradas. E se assim não fora, ele vou teria dito. Então, Jesus claramente dizendo que a Terra não era o único mundo criado por Deus, e que nós fazíamos parte de uma família muito mais ampla do que nós pudéssemos supor. Claro que na época de Jesus era muito difícil, a população ainda muito ignorante, entender este assunto. Mais tarde, vamos ver o assunto sendo explorado por filósofos, pensadores, correntes religiosas, até que no espiritismo cristão, por Allan Kardec no século XIX, ele se tornou um dos princípios básicos da doutrina dos espíritos, que é a pluralidade dos mundos habitados. Ora, se os mundos pelo universo afora, pelas galáxias, pelas nebulosas, pelos sistemas estelares, que são diversos e múltiplos, são habitados, obviamente, as suas humanidades, né, os espíritos que lá vivem, encarnam, mesmo no plano carnal ou no plano espiritual. Lembrando que no Livro dos Espíritos é definido que espírito é o princípio inteligente do universo. Então, onde há inteligência, onde há essa vida inteligente, naturalmente vamos encontrar humanidades diferentes. Muita gente confunde essa questão da pluralidade dos mundos habitados, tentando encontrar nos mundos vizinhos, por exemplo, aqui do nosso sistema solar, vida semelhante à Terra ou igual à Terra. E nós sabemos que isso é impossível, porque os planetas são diferentes. Aliás, o próprio Allan Kardec já definia muito claramente isso, colecionando respostas dos espíritos superiores sobre esse tema, falando que a vida enxameava em diversas partes do universo, mas de forma distinta à da Terra. E isso também vai ser objeto de estudo na obra de Chico Xavier, por exemplo, no livro Consolador, a questão de número 73, quando se perguntou a Emmanuel, que é o autor espiritual do livro, se a humanidade terrestre era idêntica à de outros planetas. E ele respondeu muito claramente: nas expressões físicas, semelhante analogia é impossível em face das leis substanciais que regem a cada plano evolutivo. Mas procuremos entender por humanidade a família universal de todas as criaturas que povoam o universo, e examinada a questão sob esse prisma, teremos e veremos a comunidade terrestre perfeitamente identificada com a coletividade universal. Olha que bonito isso, né? Emmanuel esclarecendo que, muito embora a vida extraterrestre, nos seus diversos orbes, planetas, luas, outros corpos celestes, possam e devem ser muito diferentes e muito distintos da nossa vida terrestre, tendo em vista a organização corporal. Não obstante isso, nós podemos perfeitamente compreender que fazemos parte desta grande comunidade universal,
ele chama dessa grande coletividade universal, que é a família espiritual de todas as criaturas que povoam o universo. E, justamente nesse sentido, Chico Xavier, no programa Pinga Fogo da TV Tupi de São Paulo, há 51 anos atrás, falou exatamente nesse sentido, dizendo que nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal e que não somos o único mundo criado por Deus. E ele também completa que nós estávamos no limiar de tempos novos, e nós sabemos que é a regeneração, em que a ciência descortinaria para nós um futuro imenso diante do universo. Olha só essa expressão do Chico. Então, caberá à ciência, agora já passados 2 décadas do século XXI, caberá nas próximas décadas, até meados deste século, à ciência esta grande tarefa de descortinar o conhecimento, de descobrir a questão da pluralidade dos mundos habitados de forma inequívoca, tendo em vista que o contato com civilizações extraterrestres está cada vez mais real, mais a miúde também sendo filmado, sendo acompanhado por pessoas de todas as nações, de todos os credos, de todas as etnias e de diferentes também backgrounds no sentido cultural, intelectual, mas que estão diante do fenômeno da aparição dos objetos voadores não identificados aqui mesmo. Aliás, Chico Xavier vai prever, neste mesmo programa Pinga Fogo, da TV Tupi de São Paulo, em 1971, que a humanidade terrestre construiria suas cidades de vidro na Lua e lá encontraria, inclusive, abundância de água, de matéria plástica, de azoto, de oxigênio, de alumínio, para construir essas bases terrestres lunares, bases permanentes, e que isto seria muito importante para a evolução humana, porque seria a partir do momento em que nós estabelecêssemos essas bases permanentes na Lua, que civilizações extraterrestres, e ele diz no programa Pinga Fogo, até de outras galáxias, viriam fazer contato conosco de forma aberta, não é? De forma ampla. É por isso que ele disse que a própria ciência descortinaria para nós um futuro imenso diante do universo, ou seja, ele próprio estava prevendo que a ciência terrestre se elevaria mais um degrau no campo da sabedoria para se integrar à ciência cósmica, que provavelmente a maioria das civilizações extraterrestres mais evoluídas que nós já alcançou. E essa comunhão, esse compartilhamento de conhecimentos, de sabedoria, está mais próximo do que distante, segundo se faz supor da própria entrevista do Chico e da própria obra de Chico Xavier, não é? Nós vamos aqui destacar que no livro Evolução em Dois Mundos, por exemplo, está lá dito que o fluido cósmico universal, lembrando que o livro é de André Luiz, mas o prefácio é de Emmanuel, o fluido cósmico universal é o elemento primordial onde vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Olha que beleza. Então, já falando
que dentro da matéria universal, que na codificação de Allan Kardec foi conhecida com este nome de fluido cósmico universal, que é a matéria básica de todo o universo, de toda a criação divina, ou dos multiversos, se assim desejarem, que é, segundo ele, o elemento primordial da vida material. Emmanuel aqui no prefácio vai dizer: onde vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres. Está aí claro, né? Quem são esses seres que vivem em outros mundos? Seres extraterrestres, né, gente? Vamos ajustar aí o nosso entendimento com as expressões mais em voga na atualidade. E ele ainda compara: é tão ampla a vida extraterrestre no universo que é comparável a peixes no oceano. Quantos peixes nós temos no oceano? Bilhões de peixes, né? De espécies completamente diferentes, distintas. Então, a mesma coisa em relação à vida extraterrestre nos universos sem fim. E ainda prossegue dizendo que no fluido cósmico universal operam as inteligências gloriosas que tomam o plasma e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, quais moradias que perduram por milênio. Quem são essas inteligências gloriosas? São aqueles seres que já atingiram a angelitude, ou para além da angelitude, né? Os católicos vão dizer o anjo, o arcanjo, o serafim, o querubim. Nós espíritas entendemos como as entidades angélicas ou superangélicas. Uma delas que nós conhecemos é Jesus de Nazaré, nosso mestre e Senhor, governador da Terra e de mais 4 outros planetas, segundo Chico Xavier, mas que acima de Jesus também, neste mesmo livro, Emmanuel vai dizer que tem, como por exemplo, o arcanjo Gabriel, né? Aquele ser além dos anjos que vem anunciar a Maria a encarnação de Jesus. Então são as inteligências gloriosas, são elas que se utilizam do plasma da matéria no fluido cósmico universal para construir essas habitações cósmicas. Quais são as habitações cósmicas? Os sistemas estelares, com seus sóis, com seus planetas, suas luas, seus asteroides, seus cometas, seus planetóides, não é? A mesma coisa, as nebulosas de sistemas estelares, as galáxias, que enxameiam pelo universo. Nós sabemos que a nossa Via Láctea, a nossa galáxia, tem cerca de 600 milhões de sóis. Não é? Então, é muita coisa. E nós sabemos que temos também, aliás, eu tenho que corrigir aqui, são 600 bilhões, né, de sóis, de estrelas, na nossa galáxia apenas. E nós sabemos que há 2,5 trilhões de galáxias no universo. Então, foge à nossa compreensão a enormidade do universo sem fim e dessas habitações cósmicas de múltiplas expressões, que são o quê? Qual o foco disso tudo? O Chico ainda brincava, se Deus tivesse construído todo esse universo para ter vida só na Terra, Deus seria um grande latifundiário, né? Em que só existiria vida, então, na casa grande ou na senzala, mas que o resto seria inabitado nessa grande floresta cósmica, coisa que é absurdo ao raciocínio aceitar. O próprio Emmanuel vai dizer aqui: quais moradias que perduram por milênios. E ele completa dizendo: formam assim impérios estelares
E no seio dessas formações assombrosas se estruturam a matéria e o espaço e o tempo, oferecendo campos gigantescos ao progresso dos seres. Então, tudo isso que nós conhecemos como universo, né, material, nada mais é do que a construção dessas moradias cósmicas, desses impérios estelares, em cujas formações assombrosas, no tamanho e na diversidade, se estruturam pelas inteligências gloriosas ou pelos seres co-criadores em plano maior, tanto a matéria, o espaço e o tempo, para que incontável número de espíritos, de princípios inteligentes do universo, prossigam no seu roteiro de progresso espiritual.